Olá amigos da ação da Escola Sabatina, vamos ao nosso estudo e análise da lição desta semana, a lição número 9. Espero que tenhas aprendido bastante com a lição número 8, que tinha como título Jesus, o mediador da nova aliança. Aqui, infelizmente, eu não consegui fazer a gravação do vídeo por questões relacionadas ao tempo, pois tenho que conciliar entre a minha vida profissional e a vida de instrutor bíblico voluntário, na qual é sustentado na base daquilo que eu faço no meu dia a dia. E também aproveitar este momento para pedir o seu apoio, claro, pedindo para que dê o seu parecer, o seu comentário, assim para ajudar o canal a crescer. Também dá um like e partilhe este vídeo com mais pessoas, e assim juntos vamos crescer. Esse é o meu pedido a si, caro amigo, caro irmão. Vamos agora ao nosso estudo, que é a lição número 9. O título é Jesus, o sacrifício perfeito. O verso áureo está em Hebreus capítulo 10, versos 14. Abra sua Bíblia e vamos ler. Diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Qual é essa oferta? A oferta aqui mencionada é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados. No antigo povo israelita, a concepção de que alguém deveria adorar um certo homem que foi morto, crucificado na cruz do Calvário, era inconcebível, era uma abominação. Pois, segundo a tradição judaica, maldito era o homem que fosse pendurado no madeiro. Portanto, ali consideravam Jesus como alguém que estava amaldiçoado. Por isso era inconcebível. E de tal maneira que nós iremos aprender acerca desse sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo nesta semana. Eu simplesmente aqui vou dar alguns tópicos, mas você deverá estudar mais para poder compreender a lição. Por que os sacrifícios eram necessários? É que o salário do pecado, a Bíblia já deixa claro, o salário do pecado é a morte. Portanto, toda aquela alma que pecar, esse merece a morte. Assim como o nosso Senhor logo deixou no princípio em Gênesis, quando os nossos primeiros pais pecaram, e foram orientados para que não comessem o fruto. Se eles comessem do fruto, estariam pecando. Então, sua condição seria a morte. Imediatamente, quando eles pecaram, Deus teve que sacrificar um animal no lugar da raça humana, simbolizando aquilo que Cristo iria fazer. E era costume do povo antigo, quando estivesse a fazer aliança entre reinos, que eles faziam essa aliança e lá colocavam promessas. Um fazia promessa ao outro e fazia juramento. Imediatamente era sacrificado um animal e era cortado em pedaços e os dois passavam ali. No momento em que eles passavam ali, aquele animal morto espalhado aí simbolizava o destino daquele que quebrasse a aliança. Assim também, a exemplo, nós podemos ver no livro de Gênesis, capítulo 15, versos 6 a 21, quando Deus fez aliança com Abraão. Nós vemos aí que Deus orientou Abraão para que oferecesse um animal e depois despedaçasse. E naquele momento somente foi Deus quem passou, demonstrando que ele não quebraria a sua aliança. Ele cumpre sempre a sua promessa de poder proteger o homem, de poder conceder a vida e bênçãos ao homem. Porém, o homem sempre está suscetível a essas quedas. Daí que esse sacrifício, por causa do pecado, o sacrifício era de extrema importância. Daí que o nosso Senhor Jesus Cristo teve que deixar o seu trono lá no céu e vir aqui na terra a fim de morrer pelos nossos pecados. Somente o sacrifício de Jesus Cristo é que purifica os nossos corações. E eu vou avançar ainda mais, que naquele tempo haviam vários ou diversos tipos de sacrifícios, e o autor da lição aqui traz 5 sacrifícios que eram feitos no Israel antigo. O primeiro sacrifício era o holocausto, ou oferta queimada, que exigia que todo animal fosse consumido no altar. E isto simbolizava Cristo, né? Aquilo simbolizava Cristo, representava a Cristo, cuja sua vida foi consumida por completo pelos nossos pecados. O segundo sacrifício era a oferta de cereais, que demonstrava a gratidão que o povo tinha pelas bênçãos que Deus havia lhes dado. Assim também simbolizava ou representava a Cristo, pois Jesus Cristo é o pão da vida. O outro sacrifício era a oferta pelos pecados ou a oferta de purificação, que previa a expiação pelos pecados. Portanto, esta oferta era a expiação pelos pecados. Quando alguém cometia um pecado, trazia um animal, colocava e confessava os seus pecados sobre esse animal, e esse animal tomava o lugar do pecador. Na verdade, isso simbolizava aquilo que Cristo veio fazer por nós. E o último, aqui, é a oferta pela culpa ou de reparação, que proporcionava perdão nos casos em que a reparação ou restituição era impossível. Também simbolizava ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo era símbolo daquilo que Cristo viria fazer. Tudo era símbolo do que Cristo fez por nós. O autor diz assim: os sacrifícios do santuário nos ensinam que a experiência da salvação é mais do que apenas aceitar Jesus como nosso substituto.
também precisamos alimentar-nos de Jesus, também precisamos compartilhar seus benefícios com os outros e reparar a quem prejudicamos. Este sim é o sacrifício que nós podemos fazer nos nossos no nosso dia a dia. Além de simplesmente aceitar e depositar os nossos corações nos braços de Cristo, aceitar a Ele como nosso substituto, precisamos nos alimentar dele constantemente através do estudo da palavra de Deus e também através de partilha dessa mesma palavra, dos nossos bens, dos nossos recursos, com quem necessita. É muito mais do que isso. O sacrifício de Jesus Cristo, de acordo logo com o título, foi um sacrifício perfeito. Perfeito por quê? Porque somente bastou o único sacrifício feito por Jesus para fazer remissão de todos os pecados. Diferentemente do sacrifício que era feito no santuário, esses sacrifícios eram repetitivos. Veja só, cada um quando cometia o seu pecado, deveria trazer um animal e colocar a sua mão e depois confessar os seus pecados, esse animal era sacrificado. E depois, uma vez ao ano, no santuário era feita uma purificação geral. Portanto, esses sacrifícios eram repetitivos. Isso simbolizava a imperfeição desses, pois os animais não podiam verdadeiramente limpar do pecado o ser humano. A vida do animal não poderia substituir a vida do ser humano, até porque se assim fosse, Jesus teria permitido que os anjos viessem morrer pela raça humana e não ele próprio vir, pois não existe nenhum sacrifício capaz de livrar a raça humana a não ser o sacrifício de Cristo da cruz do Calvário. Daí que o sacrifício de Cristo, uma vez que foi dado de uma única vez, de acordo com o verso áureo, e para todos sempre esse sacrifício é válido, o tornou esse sacrifício perfeito. O sacrifício mais perfeito que somente o nosso Senhor Jesus Cristo pode nos conceder. E este sacrifício de Cristo custou um preço muito alto mesmo, pois o nosso Senhor estava lá no trono da glória. Ele teve que deixar tudo e vir aqui, tomar o lugar da raça humana. Por isso que o sacrifício foi altíssimo. O bem mais precioso de Deus foi entregue tudo para poder salvar o homem da destruição. O autor da lição diz aqui: o sistema de sacrifício no santuário israelita ilustra este ponto. Quando alguém buscava perdão, trazia um animal como sacrifício em seu favor, confessava seus pecados sobre ele e o abatia. O sangue era borrifado nas pontas do altar ou aspergido diante do véu do templo no primeiro compartimento. Desse modo, o pecado era simbolicamente transferido para o santuário. Deus carregava os pecados do povo. No sistema israelita, a purificação ou expiação dos pecados ocorria em duas etapas. Durante o ano, pecadores arrependidos traziam sacrifícios para o santuário e depois, ao final de cada ano, o sumo sacerdote deveria fazer a purificação do santuário, que depois de purificar o santuário, todos os pecados eram transferidos para um bode emissário, que era depois soltado no deserto. Aquele bode emissário, chamado de Azazel, simbolizava o diabo. Isso que será feito no final. Quando finalmente o trabalho que Cristo está fazendo lá no santuário celestial cessar, ele finalmente terminar o processo da purificação do santuário celestial. Isso por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo carregou os nossos pecados para o santuário celestial. Não porque ele manchou lá do pecado, não. Mas ele, uma vez que assumiu os nossos pecados, ele os levou para lá, a fim de poder purificar esses pecados. Então, precisa haver esse processo. Daí que o nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento, encontra-se no lugar santíssimo, fazendo a última expiação pela raça humana. Este é o momento de nós aproveitarmos, irmãos, queridos amigos. Este é o momento de nós nos entregarmos fielmente a Cristo, pois nesse momento o nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo um trabalho precioso, mas esse trabalho é o último trabalho, mas o tempo já está ficando escasso. Este é o momento de nós aproveitarmos, abandonarmos todos os nossos pecados, confessarmos a Cristo, de modo a que sejamos purificados juntamente com o santuário que está sendo purificado neste momento, para assim, quando ele terminar de fazer a sua obra, vir e nos encontrar dispostos, preparados para podermos habitar com ele para sempre. A lição de quinta-feira, a última desta semana, tem como título o juízo e o caráter de Deus. Para esta lição, o que eu posso dizer são duas coisas. Deus é amor, mas além de tudo, além de ser amor, ele é justo. É por isso que no final de todas as coisas, Deus dará a cada um segundo aquilo que lhe foi concedido.
O processo de juízo tem duas etapas. A primeira etapa é essa que o nosso Senhor Jesus Cristo já fez e está fazendo neste momento, que é o processo em que ele veio aqui, entregou a sua vida, morreu pelos nossos pecados. Essa foi a primeira etapa, tomou assim os nossos pecados, assumindo assim esta responsabilidade. A segunda etapa é a etapa do juízo, que de acordo com os textos bíblicos, esse juízo começou na casa de Deus. Deus pretende começar, aliás, Deus já começou na casa de Deus. A partir dos anos de 1844, quando o nosso Senhor Jesus Cristo saiu do lugar santo e entrou no lugar santíssimo, segundo as profecias de Daniel, iniciou o processo do juízo, na qual que vai determinar o destino de toda a humanidade. E quais são os que serão salvos e quais são os que não serão salvos. É este processo. Por isso que eu disse há pouco tempo que nós precisamos aproveitar. Esta é a nossa chance. Essa é a nossa chance de poder alcançar a salvação. Claro que nós não somos salvos pelas nossas próprias forças, somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas diante disso, se nós aceitarmos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, precisamos abandonar todas as nossas práticas erradas, precisamos abandonar todos os nossos pecados e nos entregarmos a Cristo, vivermos para servir a Cristo, permitir que Cristo possa escrever a sua lei nos nossos corações, como nós aprendemos na lição número 8. Que o Senhor possa estar sempre conosco, ser nosso guia, que o Senhor seja sempre em frente de todas as nossas coisas, a fim de que possamos nos beneficiar da bênção de poder habitar no reino celeste, segundo a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler aqui o comentário adicional do livro Desejado de Todas as Nações, páginas 741 a 757, da Ellen G. White, que tem como título A Glória do Calvário está consumado. Diz assim: Júlio Moscala explicou a natureza do juízo pré-advento. Deus não irá exibir meus pecados como na vitrine de uma loja. Antes de tudo, irá apontar para a sua incrível graça transformadora e diante do universo como a verdadeira testemunha de minha vida. Ele explicará minha atitude, meus motivos, meus pensamentos, minhas ações, minha orientação e direção da vida. Jesus testificará que cometi erros, transgredi sua lei, mas me arrependi, pedi perdão e fui transformado por sua graça. Ele proclamará: o meu sangue é suficiente para o pecador Moscala. Sua orientação de vida está em mim. Sua atitude em relação a mim e às pessoas é calorosa e altruísta. Ele é confiável. Ele é meu servo bom e fiel. De acordo com o livro Todd, Biblical Theology of God's Judgments, Celebration of the Cross in Seven Phases of Divine Universal Judgment, Journal of Adventist Theological Society, de 15 de 2004. Os seres remidos e os não caídos terão na cruz de Cristo seu estudo e seu cântico. Será visto que a glória que resplandece no rosto de Jesus Cristo é a glória do amor abnegado. A luz do Calvário ficará evidente que a lei do amor que renuncia é a lei da vida para a terra e o céu, que o amor que não procura os interesses tem sua fonte no coração de Deus. Ellen G. White, Desejado de Todas as Nações, páginas 19 e 20. Esta foi a nossa lição desta semana, que o Senhor possa lhe abençoar e até a próxima semana.